Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Esse podcast vai ser sobre o Wilton, mas eu não sei se vai ser só sobre ele. Eu vou deixar as ideias fluírem e sei lá sobre o que vai ser esse podcast. Não sei se o título eu vou colocar Wilton ou algo mais como Velho Mundo Podcast. Eu não sei. Mas de qualquer forma, o Wilton, para quem não sabe, ele é o cara que fazia o Todo Mundo Podcast. E eu não sabia, cara, fazia já semanas, umas 3 semanas ou 3 meses, eu não lembro agora, acho que 3 semanas que ele lançou o último programa dele, e então ele parou, e eu só fui descobrir isso essa quarta, e eu fui ouvir o programa, e eu não sei, cara, eu literalmente chorei algumas vezes ouvindo aquele programa, não esperava que fosse sentir tanto, mas é que aquele cara, ele meio que fazia parte da turma, né, da turma underground, entende, da podosfera. Então tinha lá o Arthur Petri e o Thiago Carvalho, que eram os mais popularzinho, tinha lá o Hernani Carreira, que era um pouco mais underground, mas ali naquela época ele tava batendo de frente, e daí tinha o Todo Dia, que era meio que um cara mais afastado, mas que ao mesmo tempo tava sempre por ali, sempre fazendo, assim, ele fazia sucesso, não era tão conhecido quanto os outros, mas ele tava ali na turma, entende? E sei lá, tipo, eu tava pensando nisso mais cedo, né? É como se tivesse, tipo, tem os Power Rangers, né? Então, tipo, é como se o Hernani, o Petri, o Thiago, eles fossem os Rangers coloridos, sabe? Tipo, o vermelho, o amarelo, o verde. E o então é como se ele fosse o Ranger preto, né? Ou o Ranger branco. É que geralmente o Ranger branco, ele é mais, tende a ser mais um anti-herói. E o Ranger preto, ele é mais aquele cara que tá ali, mas não tá, sabe? Ele não é o cara que sempre vai nas missões, só que quando o negócio aperta, ele aparece, entende? Eu sempre vi o Wilton como esse cara, o Ranger negro. Mas eu sempre vi ele assim, o cara, tipo, ele tá lá, mas ele não fazia com tanta frequência quanto os outros, mas ele sempre fazia parte da turma e tudo mais. E sabe, é estranho, porque tipo, eu nunca acompanhei ele de forma constante, sempre foi um pouco mais transpassado, tipo umas 2 vezes por mês, talvez, eu escutava alguma coisa dele, em alguns momentos eu escutava um pouco mais, mas como ele não tinha uma constância tão grande, meio que não dava para acompanhar tanta coisa dele. Só que, assim, ele fazia parte do meu imaginário, tipo, é a podosfera. Tem os caras lá, tem o Thiago, o Petri, que estão fazendo conteúdo direto, tem o Hernani, que também está fazendo conteúdo direto e tá com a turma dele e trazendo a rapaziada dele para fazer o programa. Aí tem o Wilton, tipo, que não lança com tanta, assim, frequência, mas ele tá ali fazendo parte. E quando me dei conta, cara, eu percebi, cara, que eu comecei a acompanhar ele, em 2018 ou em 2019, que foi quando ele começou. Cara, eu acho que foi nessa época, acho que com 21, 22 anos eu já acompanhava ele. E o que me pega também é que ele terminou... Ele começou, na verdade, a fazer esse negócio quando ele tinha a idade que eu tenho hoje. Ele falou que começou a fazer com 28, que é a idade que eu tenho, e agora ele está com 36, parece. Isso me pegou bastante, porque eu ando pensando muito na vida, na minha limitação nessa vida, e em como eu simplesmente já estou deixando de ser uma pessoa jovem e virando só um adulto pleno, e o tempo, ele já não é uma coisa mais tão divertida assim, não é uma coisa que você pode ficar jogando fora, porque se você fizer isso, ele vai ser cruel com você. E, enfim, esse ano principalmente eu comecei a pensar bastante nisso e ver, e eu tava era uma quarta, né, era feriado, eu não sei,
Tipo, eu tinha chegado em casa com um sentimento estranho, sabe? De... Caralho, Que negócio sinistro, tô me sentindo estranho, tô me sentindo meio mal, sabe? Parece que tá tudo meio vazio e... Não sei, sabe? Tava meio pesado, não tava muito legal. E eu cheguei em casa e, assim, pensei, putz, eu acho que eu vou acabar dormindo mesmo, sabe? Não tenho nada de interessante para fazer, não tem nenhum lugar para ir. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa, eu vou dormir. E aí, antes de ir dormir, sei lá, eu tava sem criatividade para pesquisar ou coisa, porque é o seguinte, eu acho isso bom, tá? Até certo ponto. Eu uso um programa de adblock que ele é diferente do adblock comum. Eu tô passando o caminho das pedras e isso pode se virar contra mim. Ou não, enfim. Mas assim, não porque eu não vou falar o nome, né? Mas enfim, é um programa que basicamente ele faz o que o adblock normal faz, só que ele, assim, é como se você tivesse o YouTube Premium, sabe? Eu consigo escutar música e desligar você, tipo, deixar o celular em tela de descanso e tudo mais. No YouTube normal você não consegue fazer isso, a não ser que você pague. Mas esse aplicativo pirata, ele permite isso. E só que o que acontece? Você nunca tá logado, né? Você não consegue interagir e você não consegue dar like nem nada. Tipo, só aparece mesmo ali o topo e coisa ao vivo. Mas qualquer coisa que você tem que pesquisar, você tem que ir atrás. Então você abre o YouTube no celular, no meu caso, no notebook não, mas no celular, eu abro esse aplicativo e não aparece tipo um monte de coisa recomendada para mim. Eu tenho que ir atrás do que eu quero assistir. Eu até acho isso bom, porque não me aliena tanto, sabe? É um período que eu falo, cara, não, eu vou pesquisar o que eu quero assistir, eu não vou pesquisar qualquer coisa. Se eu quero assistir um cara, eu vou lá pesquisar manualmente e vejo, entendeu? Então eu não fico dependente do algoritmo para ver o que eu vou ver ou não. Só que isso aí te aliena um pouco também, porque você fica... Nós somos seres de hábitos, você acaba vendo sempre as mesmas coisas, sabe? Tipo, o que eu vou buscar? Vou buscar esse cara que eu sempre escuto, porque, sei lá, tipo, o cérebro ele é mais acostumado. Só que nesse dia deu um estalo, cara, eu tô meio de saco cheio de escutar as coisas que eu sempre escuto. Cadê o cara que... Vamos ver, tem algum cara aí que eu curto escutar, mas faz um bom tempo que eu não escuto ele. Aí deu um estalo, cara, o Wilton. É mesmo, né, cara? Faz um tempão que eu não escutava o Wilton. Cara, vou ouvir. Aí eu vi lá, um podcast de quase 3 horas, falando, cara, então, que vai acabar e não sei o que. Eu pensei, nossa, é isso aqui que eu vou ouvir. Só que na minha cabeça eu pensei, cara, eu vou escutar um pouco hoje e eu vou ouvir o resto só amanhã, né? Só que fui ouvindo, cara, e daí eu tinha ganhado uma cerveja do negócio do trabalho, grátis, né? Um fardinho pequeno, que o fardo normal ele vem 12, né? Esse fardo dele vinha só, entre aspas, 8. 8 cervejinhas, só que eu pensei, dá pra fazer uma baguncinha com isso daqui. Aí eu comecei a beber e na verdade não, foi assim, eu comecei a ouvir e conforme ele foi falando que era o último programa, como ele tinha começado, quantos anos ele tinha quando ele tinha começado e tudo mais, eu fui me envolvendo naquilo. Eu pensei, cara, quer saber, eu acho que eu vou ouvir isso aqui até o final hoje. Aí eu tinha aquele fardinho que eu tinha ganhado, comecei a beber e ouvindo e foi indo e cara, foi uma experiência muito boa, assim, muito... Porque não foi qualquer podcast, é diferente, por exemplo, de um podcast como esse aqui, que é só mais um, sabe? Tipo, talvez ele seja o último, mas não é algo do tipo, gente, então eu realmente estou terminando isso daqui. Não, tipo, é só mais um programa. No caso dele não era só mais um, era o último e dá pra ver que ele realmente estava decidido a terminar há algum tempo já, né? Ele já estava meio decidido a terminar, ele já não estava postando tanto, ele já estava com uma frequência escassa, mas
mas ali foi o fim definitivo, né? Pelo menos o fim definitivo que ele traçou. E, tipo, ele fez... ele, assim, já dava pra ver há algum tempo que ele tava meio pra baixo, com alguns programas e tudo mais, com o contexto de vida dele lá no Japão. Mas esse programa foi ele realmente chegando e falando, então, gente, eu vou terminar e é isso. Foi bom enquanto durou e tudo mais, e ele contando tudo, e ver ele falando as coisas, a história dele, eu não sei, cara, mexeu comigo, porque de fato ele fez parte da minha história e da minha vida. Que coisa dramática, da minha história, da minha vida, mas ele fez, cara, ele fez parte, muita coisa aconteceu e de certa forma ele tava lá atrás de mim, sussurrando, não sei, ele tava lá, cara, e mesmo ele não sendo um cara constante, era alguém que, era literalmente um cara que, assim, cara, eu não tenho mais, não desmerecendo, mas como a constância dele era baixa, ele era um cara que tipo, eu não procurava todo dia, sabe? Eu não procurava, tipo... Tem caras que você procura e você sabe que vai ter alguma coisa nova. Ele, às vezes, ficava um tempão sem postar nada. E então eu me acostumei a ficar um tempão sem procurar por ele. Então, quando eu procurava... Quando eu procurava por ele, eu via as coisas novas que ele postava. E, enfim, era uma coisa mais esporádica, mas assim, era esporádico, porém constante. E quando eu fui ver, anos haviam se passado. Só que os outros caras, né, por exemplo, Hernani, Petri e Thiago, eu vi essas coisas, mas eu pensei, cara, esses caras aqui, tipo, eles estão ali até hoje e eles nunca encerraram, eles sempre estão fazendo alguma coisa e quando tem essa constância, meio que você não percebe tanto que o tempo passou. Assim como eu não percebia tanto com ele, apesar da frequência dele estar cada vez mais baixa. Só que quando ele coloca um fim definitivo e ele fala sobre a história dele, você começa a se lembrar e daí que você realiza, caralho, passou um tempo gigante e de fato acabou, cara. E de fato, mesmo que ele volte assim, ele parecia estar falando sério sobre estar terminando. E de qualquer forma, aquilo me fez pensar, cara, as coisas elas acabam e não tem muito que você possa fazer em relação a isso, a não ser seguir em frente. E o que me pegou foi justamente ele falar que tinha começado esse negócio na idade que eu tenho hoje. Eu comecei isso pouco tempo depois deles, né? A podosfera ela já tinha... Na verdade, eu comecei em 2020. Em 2020, a podosfera ou esgotosfera ela já durou muito pouco tempo essa comunidade, né? Foi de 2018 até 2000 Aliás, acho que foi de 2017 a 2019 que foi o auge. E 2018 foi assim, foi o ano, sabe? Tipo, 2018 foi pra esgotosfera o que, sei lá, 91 foi pro grunge, pra vocês terem uma ideia. Tipo, em questão de conteúdo underground, reunido tudo no mesmo lugar, porque tinha um grupo, né, naquela época. Então, era um grupo saco cheio, alguma coisa assim. E uma turma que gostava do Petri postava ali, e um pessoal que gostava do Petri começou a gravar do jeito que ele gravava, inspirado nele, e o Wilton foi uma dessas pessoas. Então começou com o Petri, aí veio o Thiago, aí veio o Hernani, aí veio o Wilton, inspirado nesses caras. E formou esse grupo, e formou vários outros caras também, tipo um que eu
ouvia bastante também, só que teve uma vida muito mais curta, foi o Porco Suíno, que também quando ele fazia, ele tinha o quê? 28, 29 anos. Nossa, esse cara, mano, quando ele fazia isso, ele tinha 28, 29 anos. E agora ele já tem ele já deve ter, caralho, ele já deve ter seus 35, 36. Cara, é muito engraçado porque você fala assim, uma pessoa que tem 28, 29 anos, você pensa numa pessoa jovem. Só que você fala numa pessoa de 35, 36 anos, você já pensa numa pessoa que tá meio que indo pra velhice, sabe? Só que se você parar pra pensar bem, a distância de uma idade pra outra é só, entre aspas, de 7 anos. Não é tanto tempo assim. E mesmo assim, sei lá, cara, porque parece que muda até mais. Você fala, uma pessoa de 21 e uma pessoa de 29, não parece mudar tanto, sabe? É claro que muda, mas parece, assim, os dois se enquadram mais ou menos na categoria de jovem. Ou não também, né? Eu não sei como é que era, mas eu lembro, na minha visão, que um cara de 28, quando eu tinha meus 20 anos, ele ainda soava uma pessoa jovem, um pouco mais velha do que eu, mas ainda jovem, né? Agora um cara de 35, ele definitivamente não soa jovem, cara, não soa jovem ter essa idade. E caralho, é a idade que o Porco Suíno provavelmente tem também, cara. Só que ele, no caso dele, durou pouco. O Wilton, ele durou bastante e me pega, cara. Eu não sabia a idade dele. E me pegou, porque eu tava pensando muito justamente na minha vida, nos próximos anos, e como é que vai ser a minha vida daqui pra frente, no futuro. E ver um cara que tem um estilo de vida meio que... Porque, vamos lá, o Petri arrumou mulher, o Thiago arrumou mulher. Então o cara que mais dá pra se espelhar assim é o Wilton. Tem o Epifania também, mas sei lá, não é a mesma coisa. Eu acompanho ele há muito menos tempo e sei lá, ele veio de uma outra leva, entendeu? O Wilton não, ele tava lá. Ele estava lá desde 2018 naquela comunidade que me influenciou inclusive a fazer isso daqui que eu faço, fazendo mais ou menos no formato que eu faço, e ele ficou anos fazendo sem ter lá muito reconhecimento, exatamente como é o meu caso. A única diferença é que ele era um pouco mais velho, ele chamou alguns convidados e ele teve mais sucesso que eu. Mas, de modo geral, de todos, ele é o que mais tinha uma vida mais parecida com a minha. Então, ver um cara mais ou menos que eu me identificava mais, só que alguns anos mais velho que eu, falando sobre as coisas, sobre a vida, sobre a experiência de já estar caminhando para os 40 e porque aparentemente não faz mais sentido para ele fazer aquilo, realmente me pegou bastante, mais do que eu esperava que fosse pegar, porque meio que foi isso, né, cara? A gente, eu não sei a gente, porque eu não sei se tem alguém daquele contexto que ainda escuta isso hoje, entende? Porque por mais que não seja muito ouvinte, eles vão se reciclando os ouvintes, né? Tinha gente que vivia comentando aqui e de repente a pessoa, sabe, sumiu e outras pessoas começaram a comentar, e o público ele meio que vai se renovando, ele às vezes não necessariamente cresce, mas ele se renova. Então eu nem sei se tem alguém daquele contexto e daquela época ouvindo isso daqui, ou se, sei lá, só eu mesmo que por nostalgia me lembro e falo disso aqui, mas o público é completamente novo e já não faz muita ideia. E talvez até escute para tentar fazer uma ideia, para gostar da história, mas não estava lá quando o negócio estava acontecendo. Mas de qualquer forma, independente disso, a história aconteceu, esses caras estavam lá, quando eles estavam começando,
falando muito para preencher o espaço vazio. Quando eles estavam começando, eu ainda era bem jovem, né? Entre aspas, eu tinha meus 20 anos. E eles eram os caras mais velhos que têm algumas coisas para falar sobre a vida. Dentre eles, acho que o Petri foi o que começou mais cedo, ele começou com 22 anos. A idade que eu comecei também. Daí veio o Thiago, veio o Hernani e o Wilton, que foi meio que o último ali dessa leva. Depois veio o Porco Suíno também e mais um monte de cara, só que daí já não, sei lá, não emplacou, e só que eu não lembro, daí me desculpe, é que eu não acompanho. Mas dos caras que eu lembro, realmente o que pegou a rebarba ali foi o Wilton. E aí tinha os três ali. E eu lembro, cara, eu lembro que o Wilton, acho que ele começou de fato, ele mesmo falou no último programa que ele começou em 2018. Então, em 2017 tinha só o Petri, o Thiago e o Hernani. E eu lembro que eu conheci o Hernani por causa do Petri, porque eu, sei lá, pesquisei alguma coisa do Petri e apareceu lá o Hernani entrevistando ele. Ele só tinha 5 programas e daí o Petri já tinha aceitado dar uma entrevista para ele, que na época o Petri ele era desconhecido também, e sabe, era tudo muito mais selvagem, era um conteúdo que não tinha forma ainda, e apesar disso, sei lá, tinha alguma coisa, né, porque eram muitas pessoas fazendo um negócio mais underground e pessoas jovens, né, tipo 27, 28, 25 anos, e aí eu vi aquela entrevista, conheci o Hernani. Eu achava que o Hernani era um homem de 45 anos, a primeira vez que eu escutei a voz dele. Porque ele colocou aquela entrevista e daí tinha um cara de chapéu, meio country, assim, como cara, esse cara aí que é o Hernani, nossa, é um cara robusto, de uns quase 50 anos, porque a voz dele passava essa vibe de ser mais velho. Sei lá, sotaque mineiro, parece que te passa uma vibe, se você é homem, de ser mais velho. Se você é mulher, de ser inocente, mas que dá gostoso, não sei porquê. Mas enfim, ele passava essa vibe, mas aí eu vi um vídeo lá que mostrava a cara dele, e eu vi, nossa, não, é um cara muito mais jovem, eu achei que ele era muito mais velho. E foi assim que eu conheci o Hernani em 2017, e em 2018, eu não sei em que época comecei a acompanhar o Wilton, mas comecei mais ou menos por essa época, provavelmente. E 2018, cara, foi um ano muito, muito agitado, cara. Eu lembro que o grupo, era um grupo, né? Saco cheio o grupo, e tinha um monte de post, era como se fossem os fóruns anônimos, só que ao mesmo tempo tinha algo diferente, porque, sabe, as pessoas que estavam ali, elas ouviam o cara que se ouvia também, e tinha uma galera tentando começar e meio que postava os programas ali, e o pessoal, sabe, comentava ali, enfim, era um lugar. Eu já postei ali, já tentei divulgar ali, depois eu fui parando com isso, depois eu saí, e na verdade tinham vários grupos diferentes, mas basicamente quem participava de um meio que participava de outro. A única coisa que mudava eram os administradores mesmo, mas meio que a vibe não mudava tanto, pelo menos no começo. E foi nessa aí que o Wilton começou. E eu acompanhei ele por literalmente anos, quase uma década acompanhando o cara. E dá pra ver que ele tava... Agora ele fala que ele tá bem, mas eu lembro que... E olha que eu lembro disso, eram uns bons anos, cara. Eu acho que era 2022 ou 2023, eu mesmo tava numa situação bem complicada na minha vida. E eu tinha me mudado de cidade, eu não estava me adaptando bem, e daí ele falava do Japão, que ele estava lá no Japão, ele não gostava porque de interagir com o japonês, porque ele era um povo que não socializava. Eu me situei com aquilo, né? Me identifiquei com aquilo, porque eu meio que estava passando por isso também, né? E, enfim, foi uma época, assim, quando eu lembro dele, foi uma época que eu também lembro bastante dele.
E esporadicamente, era um cara que tava sempre, enfim, tô sendo repetitivo pra caralho já, mas era um cara que tava sempre por lá, mesmo que não diariamente. E eu acho que o que me pegou com ver ele saindo é pensar, caralho, o tempo ele passa, as coisas acontecem, as pessoas fazem o que elas têm que fazer, então elas vão embora fazer outras coisas. Tipo, ele não morreu nem nada, mas na internet ele não vai estar mais. Isso me fez pensar sobre a minha própria vida, sobre esse próprio programa, porque, sabe, eu não sei, do jeito que tá, eu não sei quanto tempo mais vai durar, porque, de fato, sei lá, eu acredito muito naquele ciclo de... eu acredito muito, mas eu tenho uma tendência a achar que aquilo faz sentido, do ciclo dos 7 anos. Que a cada 7 anos a sua vida, a sorte da sua vida, ela muda. E, sei lá, se você parar para pensar bem, isso faz um pouco de sentido. E faz 7 anos que eu comecei a acompanhar toda a podosfera, um pouco mais, muito mais, na verdade. O Petri eu comecei a acompanhar em 2016, e o resto eu comecei a acompanhar em 2018. O Petri, ele é o mais antigo, de fato. Petri, caralho, Petri vai fazer 10 anos que eu conheço, que eu acompanho aquele cara, mano. Que loucura, velho. Só que ele continua fazendo, então não tem uma sensação de o tempo passou, porque quando a pessoa continua fazendo, sei lá, parece que, não sei, você não tem uma sensação, sabe, de interrupção que faz você pensar que o tempo passou. Já ele, como é um cara mais gente como a gente, que não ganha dinheiro com isso, até ganha, mas como ele tem que trabalhar, então ele não ganha o suficiente para viver disso. É um cara que fez eu pensar mais no tempo passando. Porque quando ele falou, cara, eu tô com 36 anos e tá na hora de ver outras coisas na minha vida, eu pensei, caralho, que loucura. E eu lembro quando ele começou, ele falando lá, zoando mulher, fazendo uns podcasts divertidos pra cacete. Depois ele passando por uma fase meio difícil lá no Japão, meio isolada. Aí ele indo pra Rússia e se divertindo, e agora ele terminando, e eu pensei, nossa, o tempo passou, cara. O tempo passou e as coisas aconteceram. Não foi nenhum movimento grunge da vida, punk, nada do tipo, mas foi alguma coisa, sabe? Alguma coisa nesse país aconteceu que foi diferente da mesma história de sempre, das mesmas coisas de sempre. Tipo, foi algo underground que formou uma turma e fez um certo sucesso. E honestamente não poderia fazer mais sucesso que aquilo, porque atraía um pessoal muito estranho, cara. Eu, por si só, sou um cara meio estranho, mas atraía gente, tipo, do meu nível pra bem mais pior. Bem mais pior é o de assassinar o português. Atraía gente do meu nível pra pior e pra bem pior. Então não se sustentava. Mas mesmo assim foi muito louco aquela fase. E eu lembro que realmente, assim, parando pra pensar bem, foi o ponto, sabe? Que eu não sei se é exagero falar que qualquer um que tentasse conseguisse, mas, assim, inegavelmente foi o ponto de virada para muita gente, né? 2018 foi onde muitos caras que se espelhavam no Arthur e no Thiago começaram a fazer. Muitos não deram certo, mas alguns deram. E depois outros caras que se espelhavam nesses caras começaram a fazer e deram até mais certo. Só que em 2019, sei lá, eu não sei, porque eu falo por mim, eu comecei a me desentender no grupo e sair, mas eu acho que a partir de então não durou, não deve ter ficado muito
não deve ter durado tanto. Eu acho que o movimento ele começou a cair com o tempo. E quem era para estourar, estourou. No caso, o Thiago e o Petri. E quem não era para estourar, seguiu. E meio que é aquela história que falaram nos comentários do último programa dele. Meio que é isso, cara. Tipo, as coisas que tinham que ser faladas foram... Por que era a podosfera e a esgotosfera? Era meio que uma versão um pouquinho mais humanizada da Red Pill, sabe? Sem tanta... sei lá... revolta, raiva. Era meio que... assim, a Red Pill, só que de uma forma mais humana, mais na vida real, sabe? E naquela época era puro ouro, porque de fato você não sabia direito o que estava acontecendo. Tinha muito achismo, você sabia que as coisas estavam dando errado na sociedade, mas você não sabia direito o que era. Então tinha muito programas falando sobre lei, sobre casamento, sobre união estável, sabe? Coisas que até então só eram discutidas em fóruns e começavam a ser discutidas mais abertamente no YouTube, né? Tipo, deixou de ser só um negócio de caras sinistros em um fórum anônimo para virar uma coisa, uns caras estranhos, mas tá lá no YouTube, tem algumas visualizações. Só que como era uma coisa pouco conhecida, as pessoas que faziam, elas realmente faziam porque gostavam, e isso dava um senso de pertencimento muito maior quando você ouvia. Eu não ouvia todo mundo naquela época porque eu queria ser o super Red Pill, porque eu queria ser o super conhecedor das coisas. Eu ouvia porque eu me identificava com os caras de fato, assim, tipo, humanamente. Não, tipo, não era só sobre... Porque quando chegou, tipo, aquele Junior Master e o Redcast, cara, eu acho aquele negócio tão estranho, soa tão diferente, soa tão artificial, é a palavra, artificial. Não é de verdade, entende? Os caras da podosfera, da esgotosfera e tudo mais, aquela coisa era, com todos os defeitos, era uma coisa de verdade, entende? Você escutava os caras, você escutava a verdade. E naquela época, como todo mundo era meio desconhecido ainda, você tinha o Arthur Petri lá, que era o pioneiro, mas ele não era tão conhecido. Ele conhecia alguns caras conhecidos, mas ele ainda não era um cara muito conhecido. Então você tinha ele lá com algumas... eu acho que assim, o período aí de 2016 a 2018 foram os dos mais reflexivos, assim. Para mim foram um dos melhores dele, justamente porque ele estava passando por essa fase, chegar perto dos 30 e ter que fazer a vida acontecer. Então ele dava uns sites bem interessantes, ele lia muito e-mail, ele tentava realmente ajudar os caras que mandavam e-mail para ele. Então o cara mandava um e-mail e ele tentava tirar um insight interessante e ajudava o cara, ajudava quem estava ouvindo. Foi uma fase muito boa. O Thiago, ele estava naquela de ser jornalista, então ele tinha lá os programas antigos dele sobre bebedeira e farra que eram muito bons. E você tinha a Sociedade Primitiva, que era o cara que meio que, assim, começou a trazer muita gente para se expressar, gente que não era conhecida, blogs que não eram conhecidos, que eu não queria conhecer se não fosse por causa dele, como por exemplo o Roger da Cidadezinha, o outro lá também não sei, não lembro, não vou lembrar, cara. Enfim, tinha o Roger da Cidadezinha, tinha mais um outro lá, que ele fez a leitura do blog dos caras, eu lembro disso. Trouxe relatos de caras que passaram por divórcios. Teve um relato muito bom de um cara lá, que ele parou no psiquiatra por causa do divórcio dele, e ele vai lá, sabe? Pessoas comuns do dia a dia, gente que não é famosa, gente que não tem milhões de seguidores no Instagram, o YouTube. Inclusive naquela época tinha isso também, né? Naquela época o Instagram ele ainda não era o que ele é hoje, né? Ele não era o monstro que ele é hoje, e o TikTok não existia. Então as pessoas, elas ainda não faziam as coisas pensando tanto
em fama, pensando tanto em se aparecer. Isso começou a mudar na pandemia, porque as pessoas não podiam sair de casa e a rede social meio que virou quase que a única forma das pessoas interagirem umas com as outras e, consequentemente, flertar uma com as outras. E aí, cara, começou aquele lance, né? Você tem que ter mais seguidores, você tem que ter mais beleza, você tem que ter mais isso, mais aquilo. E começou a virar um mundo de aparências. 2020 foi meio que o estalo, assim. Já tava ruim, mas 2020 piorou tudo de uma forma exponencial. E esses caras eles surgiram um pouco antes disso, né? Então, todo mundo era muito autêntico naquela época e o Hernani trazia muita gente desconhecida pro canal para pessoas simplesmente falar da história delas. Tipo, eu me sentia quase em um bar conversando com um cara, sei lá, mais velho, um bar de esquina assim. Passava essa vibe, tipo, conversando com o pessoal da vida, assim, do mundo, e tendo um papo e conhecendo, sabe, muita coisa que se não fosse por ele, eu provavelmente ia ser muito mais lerdo do que eu sou hoje. Porque eu sempre fui um piá de merda no quarto, que não gostava de ir pro mundo. Então, ouvir cada um deles, e isso que é o mais interessante, cada um tinha uma característica diferente, né? O Petri tinha uns insights interessantes, o Thiago tinha uns relatos de farra que eram legais, dava pra tirar alguma coisa interessante. O Hernani trazia muita gente comum do dia a dia, mas justamente por ser isso, você aprendia muita coisa, porque você via lá pessoas comuns fazendo coisas comuns e tendo problemas do dia a dia, problemas reais, e você aprendia coisas com isso. E por fim você tinha o Wilton, com aquele jeitão dele, fazendo uns podcasts engraçados, às vezes sérios, às vezes dinâmicos. Mas no começo eram mais dinâmicos, com mais edição. Ele colocava várias músicas, ele tentava imprimir a imagem dele com o programa dele e ele conseguiu. Mas apesar disso ele não tinha tanta frequência. E tantos outros que não fazem mais programas, mas tipo, sei lá, fizeram por 2 anos e pararam. Então eu comecei em 2020 pegando a rebarba, só que em 2020 Petri já estava indo pro Flow, já estava formando desinformação. O Sociedade Primitiva ele foi para outro caminho e ele acabou não explodindo, né? Tanto que o Hernani até hoje ele tem um trabalho alternativo, né? Tem o Sociedade, tem o trabalho que ele faz fora do Sociedade. E talvez por esse motivo ele nunca tenha perdido. Por exemplo, o Hernani e o Wilton, eles estão mais velhos, mas eles são os mesmos, né? O Thiago, até certo ponto, é o mesmo também, mas sei lá, não tanto. E o Petri, o Petri mudou um pouco. Mas todos esses caras, principalmente naquela época, cada um servia um propósito. E cada um deles me ajudou bastante, e por causa de todos eles eu criei isso daqui. E um deles simplesmente falou, cara, eu tô velho, isso daqui já tudo que eu tinha que falar, eu acho que eu já falei, eu vou viver a minha vida e ir para outra fase da minha vida. E isso me pegou, porque eu sempre me vi, cara, eu vou fazer isso para sempre, eu vou ter 70 anos, eu vou estar fazendo isso. E agora eu não sei o que pensar. Me pegou, não esperava ouvir isso literalmente no início de um final de semana. E, enfim, eu não sei o que pensar disso, mas eu vou tentar ainda tirar uma conclusão final disso tudo. E levar isso pra vida, talvez para esse programa, e, sei lá, ver ele falando, cara, tá na hora de mudar, me fez pensar que talvez esteja na hora de eu mudar aqui também, o que eu tenho feito com esse programa. E eu ia falar com a minha vida, mas de modo geral não tanto com a minha vida, porque a minha vida mudou muito, cara, nesses últimos 7 anos. Eu não digo nem 10 anos, mas... Porque 10 anos, né, cara? Vamos colocar aí.
eu tinha 18, com 19 eu já fui conhecendo a podosfera e tudo mais. Ou então, assim, comecei com o Petri, depois veio todos esses caras, enfim, queira ou não, conheço, entre aspas, várias aspas, essa cena há quase 10 anos. E querendo ou não, entre aspas e mais aspas, eu participo dessa cena. Só que de fato, né, cara, eu tô numa situação até mais underground que o Wilton, tipo, não sou conhecido, as pessoas não me conhecem. Parte disso é escolha minha, parte é, não sei, é azar talvez, não sei. Só que eu só sei que esse ano em específico foi um ano bem sinistro, sabe? Eu não sei. Em 2023 foi um ano bem ruim também, mas tinha motivo, entende? Em 2023 eu tinha motivos mais pesados para estar numa situação ruim. Eu não tinha dinheiro, estava desempregado, não conseguia dormir direito, não era uma situação boa. Em 2024 foi um ano bom para mim, porque as coisas melhoraram. E esse ano, cara, foi estranho, porque as coisas ficaram na mesma e tão boas, sabe? Eu sou grato pelas coisas que eu conquistei, mas ao mesmo tempo parece que alguma coisa dentro de você vai piorando quando alguma coisa externa não melhora. Eu não sei se é só essa natureza humana, sabe? Essa natureza que a gente tem de precisar sempre de mais, e se você não tem mais, você fica mal-humorado e chato e irritado, ou se é um chamado para algo maior, eu não faço ideia. Talvez seja aquele ciclo dos 7 anos que eu comecei a falar, eu mesmo me interrompi, que 7 anos a sua vida muda, e olha só, 0, 14, 21, 21, 28. Então, sabe, de certa forma eu tô num momento de mudança de ciclo, se levar em conta esse ciclo dos 7 anos. E o próprio Wilton também tá, né? Tá com 36, 35, 36, ele começou com 28, sabe? Faz muito sentido. Para mim, sei lá, não faz muito sentido, mas faz algum sentido esse ciclo dos 7 anos. E de fato, eu tô há 7 anos, não, 7 anos não, eu tô há 5 anos fazendo isso daqui. Não é tanto tempo assim. Mas mesmo assim, cara, eu não tô tão atrás assim de um Hernani, de um Wilton, do Petri, do Thiago, tipo, do Petri e do Thiago, eles fazem bem mais tempo. Eles fazem 2012, 2013, aí o Hernani começou em 2017, o Wilton em 2018 e eu em 2020. Então eu tô atrás deles, mas não tão atrás. Isso assusta, porque na minha cabeça eu ainda era aquele cara que, tipo, tem esses caras que fazem isso daqui há alguns anos e eu faço isso daqui há alguns meses. Não, eu tô há alguns anos fazendo também, cara, e eu não parei. Eu não explodi, mas ao mesmo tempo eu não parei, eu continuei fazendo, cara, e acompanhando os caras que faziam, até os caras falarem, cara, não aguento mais fazer, estou dando check-out, boa sorte pra quem fica. E aí eu fico tipo, caralho, mano, então é isso. Enfim, não sei, eu acho que vou terminar por aqui esse programa, mas me fez pensar bastante, eu só precisava falar sobre, no fim das contas não vai ser um negócio tão interessante, e enfim, é isso. E enfim, pra finalizar, né, bem bad vibes esse programa, eu lembro que ano passado não, começo desse ano, começou, né, eu devo ter falado aqui no programa, um sapo incomodar, né, é um sapo que só tem no verão, e ele faz barulho de martelo, e todo o coachar dele parece um martelo batendo, e isso irrita pra um caralho. Então,
O sapo do ano passado deu um jeito de pegar ele e matar ele. E acabou. E eu fiquei o ano todo em alívio em questão disso. E daí veio outros problemas. Mas pelo menos esse sapo não tinha mais. E de repente, hoje, para minha surpresa, começa o Quaxá de novo. E aí eu me dei conta, cara, que o ano passou. O ano passou e sei lá. E sei lá, né? Eu só consegui pensar nisso quando eu escutei esse sapo quaxando de novo. Primeiro, filho de uma puta, vou ter que caçar de novo esse bicho. E segundo, caralho, o ano passou, já estamos na época do sapo porque a porra do ano passou. Sei lá, é isso. Até o próximo programa.